do Senhor, minhas queridas irmãs em Cristo, uma boa noite. O tema de hoje é Tratando os Outros com Autenticidade. E para falarmos sobre este assunto, escolhi uma mulher, uma juíza, chamada Débora. Gostaria de abrir as Bíblias juntamente com cada uma de vocês no livro de Juízes 4, a partir do verso 1, onde diz: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Até aqui. Débora era uma profetisa que liderava Israel naquela época. Todas nós vivemos dias de lutas, batalhas diárias, de sofrimento. Muitas vezes encontramos o opressor, encontramos retaliações, sofrimentos, afrontas, pessoas que querem nos ver para baixo. Muitas vezes nos sentimos como naquela época, com 900 carros de ferro nos oprimindo. É muito difícil nos livrarmos de nossas guerras, pois a maioria delas serve para aprendizagem e nos fortalecer. Importa saber como enfrentar essas guerras e ser posicionadas sem baixar a guarda, sem desfalecer, sem desistir, mas tratar todas as pessoas com autenticidade, sem medo. Débora, naquela época, vivia um momento muito difícil, marcado por um povo de coração duro, incrédulo, desobediente e opressor. Foi um tempo de distanciamento de Deus. O povo não queria saber de Deus. Então, o Senhor levantou uma mulher corajosa e destemida, mas que sabia tratar todas as pessoas com autenticidade. Hoje, Deus quer levantar uma nova geração de mulheres corajosas, destemidas, ousadas e posicionadas no Senhor. Mulher, o Senhor te chama hoje para se levantar em meio ao caos. O Senhor te chama para ser uma Débora nesta geração. O Senhor te convida a ser uma mulher autêntica, que usa ferramentas espirituais para se defender. Deus procura mulheres disponíveis para o reino. Não precisa ser uma mulher habilidosa, mas sim uma mulher disponível, uma mulher que esteja receptível à voz do Senhor, porque assim então Ele te capacitará, te encorajará e cairá por terra todo o medo.
No tempo de Débora, o povo vivia um distanciamento de Deus, uma frieza. E Débora era uma profetisa, uma porta-voz do Senhor daquela geração. E você também pode ser uma Débora, uma profetisa desta geração, que possa levar a palavra de Deus onde as pessoas estão distantes, que possa levar amor ao próximo. A mulher autêntica, ela tem como principal característica ser uma mulher de Deus. Ela quer ser reconhecida como uma mulher de Deus. Além de profetisa, Débora também era juíza. Naquela época, era o próprio Deus quem intitulava as juízas. Débora, um grande exemplo de mulher de Deus. Sua principal característica de uma mulher autêntica não era ser a mais bonita, a mais linda, ser reconhecida por sua independência financeira, por sua beleza, por sua posição de juíza. Ela queria ser reconhecida por suas características do reino de Deus, uma mulher que transmitia a palavra de Deus. Mulher, queira hoje ser reconhecida como uma mulher de Deus e todas as outras características de sua vida também brilhará. Débora, ela tinha vida com Deus, ela tinha intimidade com o Senhor e ele lhe falava diretamente tudo quanto ela tinha que fazer ou agir. Débora era procurada por causa do Deus que ela servia. Hoje, não diferente daquela época, Deus quer te elevar em um nível espiritual avançado, fazendo com que você seja procurada pelo amor que você tem a Ele, pela sua busca diariamente no Senhor, em conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Débora dependia de Deus. Débora, além de profetisa, ela era mulher de Lapidote. A mulher autêntica não pode deixar suas características de esposa de lado. Mesmo Débora sendo uma mulher de respeito na sociedade, porta-voz do Senhor, juíza, a própria Bíblia diz no verso 4 que ela era mulher de Lapidote. O Senhor fez questão de deixar explícito na tua palavra que ela era mulher de Lapidote. Alerte-se hoje, mulher, para as características de uma esposa segundo o coração de Deus. Haja com sabedoria, cuide de seu marido, cuide de sua casa, trate o seu marido, a sua família, todos ao seu redor, de maneira que você gostaria de ser tratada, pois o espelho os ensinarão também a serem pessoas melhores. Débora era esse espelho para a sociedade. A mulher autêntica é sábia, sabe liderar sua casa, as pessoas e o seu lar. O verso 6 é o verso-chave da nossa ministração de hoje, porque Débora sabia delegar as tarefas. Ela não queria fazer tudo, mas ela então não ultrapassava as barreiras, ela delegava. Assim como ela chamou Baraque para reunir 10 homens de Naftali e Zebulon para ir ao Monte Tabor, ela delegou uma função a Baraque. E você também, tratando os outros de maneira autêntica, pode delegar na sua casa o que cada um deve fazer. Não tomar para si todas as tarefas, não tomar para si todas as honras, assim também como dentro da igreja. Se você é uma líder, saiba hoje delegar funções para que haja harmonia e que todos possam viver em comunhão. Débora, ela não foi sozinha reunir esses 10.000 homens, e Baraque aqui, ele reuniu com maestria, porque não é fácil reunir 10 pessoas, imagina 10.000 homens para uma batalha. Porém, quando ele reuniu, ele não quis
ir sozinho. Então Débora, com autenticidade, disse a Baraque: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque e venceu a batalha. Hoje, Deus te chama a vencer suas próprias batalhas, tratando o seu próximo com autenticidade. Saiba quem você é no reino. Débora sabia quem ela era no reino de Deus. Muitas vezes ela não se calava com o pecado, mas agia com sabedoria. Não seja conivente com o pecado. Siga as orientações de Deus. Ouça a voz de Deus, busque na palavra de Deus como se deve agir e você também vencerá batalhas. Baraque quis que ela fosse e então ela não teve medo de lhe falar que as honras da vitória seria de uma mulher por causa de sua conduta. Ela o repreendeu porque ela estava dando honra a ele, mas ele não quis ir sozinho. Então a honra, no verso em Juízes 5, diz que Débora venceu a batalha e por isso adorou ao Senhor. Hoje, o Senhor te chama para vencer as suas batalhas com autenticidade, mas que as suas vitórias glorifique e exalte ao nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de finalizar a ministração de hoje com Juízes 5, de 1 a 3, que é o Cântico de Débora, e diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor, ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Esteja pronta para vencer as suas batalhas diante do Senhor, na presença do Senhor, e cantar louvores de adoração, exaltando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque hoje Ele te chama para ser esta mulher de Deus autêntica nesta geração, nesta terra, e você colherá grandes frutos com sabedoria, com graça, com ousadia e com intrepidez diante do nosso Senhor. Amém? Que vocês tenham uma boa noite e possa refletir naquilo que o Senhor tem para a sua vida e naquilo que o Senhor quer que seja a sua vida.